Entrando no meu assunto de maneira direta, eu queria destacar alguns pontos e falar sobre a importância de cultura e conectividade. Eu vou até aqui dizer ao deputado Gustavo Fruit que acredito que cultura e conectividade podem resolver grande parte dos nossos problemas de hoje. Parece uma provocação, e um pouco é, mas é entendendo que cultura e conectividade podem gerar respeito, compreensão, sensibilidade, e esses elementos faltam muito hoje no país. A gente precisa e tem uma oportunidade de melhorar consideravelmente a nossa capacidade de interlocução. Né? A gente vive uma dificuldade profunda de ouvir um ao outro, e não se faz isso sem conectividade com cultura e cultura. Mas eu queria trazer alguns dados importantes aqui, gente. Antes da pandemia, nós temos um dado relevante em que antes da pandemia, 18 milhões de brasileiros sofriam de ansiedade e 11 milhões tinham quadro depressivos. Agora, nesse momento, a última pesquisa de janeiro, uma pesquisa de uma revista muito respeitada mundialmente, traz dados ainda mais preocupantes. Nós estamos falando de um aumento de 4 vezes mais dos quadros de ansiedade e de 3 vezes mais dos quadros de depressão no mundo inteiro. Evidentemente que isso está diretamente ligado à impossibilidade da gente se comunicar, de nos encontrar pessoalmente. A gente foi ceifado um pouco da nossa liberdade, né? De repente, a humanidade inteira tornou-se aprisionada dentro dos seus espaços, e aqueles que não estavam tinham a necessidade de trabalhar sobre um certo medo. E o medo gera ansiedade. Então, é evidente que esses quadros estão relacionados. Mas é preciso dizer que a cultura, e eu gostaria muito de ouvir isso em mais vozes pelo mundo inteiro, no Congresso Nacional, dentro do trabalho do Eleva, que a Lisandra vem fazendo, que a gente parou para pensar numa coisa, gente. A cultura foi a principal conexão entre pessoas com mais poder aquisitivo, com menos poder aquisitivo, foi a principal conexão de sobrevivência do ponto de vista da saúde mental para ricos e pobres nesse país. A gente recorta, evidentemente, uma população, tem uma parte da população que não tem acesso a quase nada do ponto de vista de estrutura da sua vida. E isso nos preocupa demais. Como o próprio Leandro Carnal fala sobre isso, tem um aspecto da dificuldade social que não pode nem sequer discutir felicidade, porque se faltar o básico para a sobrevivência, é impossível a gente imaginar que alguém possa atingir quadros de satisfação. Mas, evidentemente, que há, dentro dessas dificuldades que o próprio Dr. Jairo destacou, a possibilidade de encontrar prazer. Mas, ressalvados essa parte ainda mais dramática da sociedade, se a gente recortar para todo o resto, para toda a complexidade dessa cultura brasileira tão grande, a gente pode cravar a informação de que a cultura foi parte fundamental da nossa sobrevivência. A cultura foi parte fundamental de nós estarmos aqui hoje, para todo mundo, por um filme, ou um show que a gente assistiu na TV, ou no YouTube, ou mesmo em outros canais de streams, pela leitura que a gente fez, e principalmente porque a cultura conectou as famílias. A cultura gerou uma oportunidade das famílias conversarem mais. É um destaque que eu faço, que no momento de pandemia, em algumas casas, em milhares de casas brasileiras, as pessoas passaram a se compreender um pouco melhor, porque começaram a conviver com a conectividade, para entender do que o outro gosta. Entendendo um pouco do que o outro gosta, pode não ser o que eu gosto, mas me gera respeito. E o respeito gera conexão, e a conexão a gente produz melhores resultados. Eu vejo que isso é uma necessidade muito presente, e eu tenho o prazer de ter trabalhado na minha vida profissional quase que inteira com momentos culturais, com projetos culturais. A gente conseguiu fazer projetos para 50, 100, 200 mil pessoas e impactar muita gente no Brasil e especialmente em Curitiba, e era muito impressionante observar o que a cultura provocava naquele encontro social. Uma vez que a gente não pôde mais ter esse encontro, a cultura foi sobrevivência. Evidentemente que a tecnologia tem um papel muito importante em tudo isso, mas a tecnologia só é meio, a tecnologia não é fim.
e o fim é essa conexão e essa relação. E aí, nesse sentido, é importante destacar um trabalho que o Congresso fez e parabenizar, inclusive, o deputado Gustavo, porque foi um defensor assíduo da Lei Aldir Blanc, um projeto de lei que resgatou a possibilidade de investimento de 3 bilhões de reais em cultura e que atenderam mais de 700 mil trabalhadores. Olha como está tudo ligado. A gente está falando que cultura foi a sobrevivência desse período de pandemia para uma grande parte da sociedade. Não tenho nenhuma dúvida o quanto a vitamina de cultura ajudou muita gente a passar por essa etapa e tem ajudado nessa fase que ainda não se encerra. Diante desse cenário, como não investir em cultura, né? Como discutir a cultura como um bem que não é necessário? A cultura é necessária e se tornou a nossa grande sobriedade, ou a capacidade de viajar dentro de casa. E por isso, a Lei Aldir Blanc foi tão importante para promover o bem-estar. Mas conectando esse aspecto da vida social, o que eu venho fazendo aqui em São Paulo, que o Gustavo destacou, é ter a oportunidade de construir redes de políticas públicas focadas em ajudar as famílias que mais precisam. Tive a oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo numa empresa chamada Facili, que tem como atividade essencial fazer um encontro entre produtores de alimentos e de produtos básicos com a comunidade mais carente, né? A gente tem um trabalho focado para as pessoas que não acessam o e-commerce. E a gente fala desse dado porque mais de 75% da população brasileira não compra na internet. A gente tem a impressão que todo mundo compra na internet, mas a maior parte da sociedade não compra. E a gente tem feito um trabalho com essas pessoas. Por que eu cito essa informação? Porque eu tenho um dado interessantíssimo para compartilhar com vocês. As pessoas mais carentes têm uma alegria enorme de ajudar. Como a empresa constrói uma perspectiva de trabalhar com alimentos com o menor preço possível, conectando o produtor direto com o comprador, a gente consegue naturalmente trabalhar com preços geralmente mais baixos. Isso faz com que a gente atinja essa camada social. E é impressionante o efeito da dopamina, né? A gente brinca muito que as pessoas são muito movidas pela capacidade de ajudar. A relação social vai para além do nosso próprio interesse, né? Muitas vezes a gente pensa, a sociedade de modo geral é muito egoísta, só pensa em si próprio. A gente tem tido provas diárias que não é bem assim. A satisfação de pessoas colaborarem com outras para que as famílias tenham acesso a uma alimentação digna, que as crianças tenham o seu leite tão importante na sua formação óssea e na sua construção da sua saúde, é visto diariamente nesse período de pandemia. Então, temos a prova de que é possível construir algum grau de satisfação e felicidade construindo um arranjo social em que as pessoas possam ser participantes umas das vidas das outras. Por isso eu volto a falar de conectividade e por isso eu conecto com cultura, porque são dois elementos que têm feito a diferença e eu vejo diariamente nessa experiência que eu tenho tido aqui em São Paulo. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.